Bom, então muito bom dia a todos. Eu penso que a gravação já está ativada. Podemos começar a reunião. Esta é uma reunião extraordinária, portanto, como sabem, não há período de intervenção antes da ordem do dia. A senhora Presidente da Assembleia chegou aqui, mas não sei se tem alguma questão para colocar, penso que não. Foi feito sinal que não, portanto, podemos avançar no período da ordem de trabalhos, agradecendo a presença de todos nesta reunião Zoom e a celeridade com que podemos aceder à realização da mesma, os contornos em que ela está a ser realizada são do conhecimento de todos, creio eu, e portanto podemos avançar. A ordem de trabalhos de hoje tem como ponto número 1 a quarta revisão ao orçamento e às grandes opções do plano. Eu penso que os documentos foram distribuídos atempadamente. Não sei se há alguma questão quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Se não houver, eu ia colocar já à votação então este ponto número 1 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra. Quem se abstém, é aprovado por unanimidade este ponto número 1 da ordem de trabalhos. Presidente, desculpe, Sim. estão-me a ouvir? Sim. Eu pelo menos abstive. Não se, é preciso. E o João Cavaco também. Então foi 2 abstenções dos vereadores do PSD, certo? Mas falta aqui, não é? Eu acho que se calhar para facilidade era mais fácil dizer o que é que vamos votar ou escrever no chat, porque se calhar não, como não é imediato, ou pode não ser imediato. Não, eu posso esperar mais um bocadinho até chegar o sinal. Portanto, há 2 abstenções na votação No do ponto primeiro 1. ponto, correto? Exato. Muito bem. O segundo ponto da ordem de trabalhos é a contratação do empréstimo a longo prazo para aplicação em investimentos diversos, no montante máximo de 2.600.000 euros. É um tema que também já temos discutido e que também os documentos foram disponibilizados atempadamente. Eu questiono se há alguma questão dos colegas sobre este ponto, antes de passarmos à votação. Sr. Vereador João Pedro, faz favor. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, restante Executivo, bom dia a todos. Agradeço antes de mais, no fundo, esta forma mais fácil de reunirmos de forma extraordinária, porque acho que acaba por ser mais simples e mais fácil e produtiva para todos. Relativamente ao ponto 2, há aqui pelo menos 2 ou 3 perguntas. Umas delas estão relacionadas com, no fundo, a documentação que vem em anexo para a deliberação e não propriamente com a proposta ou a deliberação concreta, mas achamos que faz sentido, no fundo, fazer este enquadramento. Ou seja, há um conjunto de documentos, nomeadamente relativamente a investimentos e a valores em dívida que existiam a 30/6, que é aquilo que nos é disponibilizado, que achamos que faz sentido enquadrarmos. Ou seja, o PS está, neste momento, há 10 anos, mais coisa, menos coisa, à frente da Câmara Municipal, e há 10 anos que se fala, e não é o PS que fala, ou o PSD que fala, é geral, acho que é comum de todos os arrodeses, que há 10 anos, ou há mais de 10 anos, que se fala nas necessidades existentes de beneficiar as estradas municipais, até porque os problemas que existem são estruturantes, não, são sempre nos mesmos sítios, ou muitas vezes nos mesmos sítios, e também nas necessidades existentes a nível de saneamento. Ou seja, a primeira pergunta que fazemos, porque estas 2 rúbricas concentram em si perto de 1,9 milhões de euros do empréstimo total, a primeira pergunta é porque é que não se propôs o que se está a propor agora há mais tempo e porque é que se escolheu uma altura em que os juros estão mais elevados, em que a economia se encontra mais instável e em que a realização deste empréstimo de 2,6 milhões de euros terá um custo muito superior. E esse custo só agora é que nós temos a verdadeira noção depois das simulações que tivemos dos vários bancos que foram consultados. Portanto, a primeira pergunta era esta. A segunda é o que é que a Câmara Municipal, o que é que este Executivo entende que deve cortar nos orçamentos de 2024 e 2025, no fundo para pagar, ou seja, para compensar pelo menos os juros que este empréstimo irá ter para o município na ordem de 1 milhão de euros. E depois, associado a estes juros, e associado à pergunta anterior, preocupa-nos também o montante atual que existe em dívida a fornecedores,
que neste momento, pela informação que estava a 30/6, pode ser que a 21/9 seja diferente, mas que a 30/6 se cifrava nos 800.000 euros. Ou seja, 800.000 euros a fornecedores, mais 1 milhão, que no fundo será só em juros deste empréstimo. Além dos 2,6 contratados, no fundo, gostaríamos de perguntar como é que em 2024 e 2025 se pretende, no fundo, calibrar os orçamentos e as opções do plano da Câmara para fazer face a este aumento. E depois, queria também perguntar se nos podia explicar um pouco melhor a afirmação que é feita num dos considerandos da proposta que passo a ler, que é, apesar do ligeiro aumento de verbas previstas em sede do Orçamento de Estado nos últimos anos, a necessidade de reduzir o endividamento municipal e contribuir para o equilíbrio financeiro das contas municipais, assim como das constitucionais, durante os últimos anos, é importante reforçar o esforço de investimento, sempre em respeito por princípios de rigor, eficiência e equidade intergeracional. O que eu lhe pergunto é em que é que esta proposta, no fundo, protege ou segue os princípios, nomeadamente da equidade intergeracional. Muito obrigado. Seja mais alguma questão dos colegas sobre este ponto? Não? Bom, este ponto da ordem de trabalhos, e como o próprio a designação indica, nós, no fundo, estamos apenas a deliberar a adjudicação do empréstimo a uma entidade que concorreu nos termos do empréstimo. Portanto, é só isso que está aqui em causa e é isso que nos traz a deliberar. Todos os outros considerandos, eu diria, já foram amplamente discutidos e debatidos na reunião, quer de Vila Vedra, quer na outra subsequente que houve, em que houve aqui uma retificação aos termos do empréstimo, como sabem, e a discussão seguirá na Assembleia Municipal, e eu estou ansioso para fazer essa discussão com todo o gosto, com os seus deputados e com toda a gente que quiser falar sobre esta matéria. Os timings da execução orçamental são definidos pelo Executivo Municipal, de acordo com o compromisso eleitoral que foi assumido e aprovado, maioritariamente pelos arrodenses. É esse o nosso timing, é essa a nossa baliza, e em termos de execução daquilo que são os timings, é isso que disse. Em termos de execução orçamental, a nossa execução orçamental tem sido sempre acima dos 85% e este empréstimo não vai afetar nada aquilo que é a capacidade de execução orçamental do Executivo, estou firmemente convencido disso. E a dívida de 800.000 euros a fornecedores, que neste momento já não está tão elevada, mas a dívida de 800.000 euros a fornecedores num orçamento que tem 15 milhões não é dramática do ponto de vista da gestão da dívida municipal. Houve tempos no passado em que isso era muito mais sentido, essa taxa de esforço naquilo que era a dívida a curto prazo. Felizmente hoje estamos longe desse horizonte e, no fundo, não percebo, mas não me preocupa, tendo em conta a taxa de esforço daquilo que é um orçamento que tem 15 milhões de euros de execução orçamental para aprovado. E, portanto, não me parece que seja aí o cerne da questão e não me parece também que entremos em desequilíbrio, até porque todos os limites de endividamento municipal são garantidos com esta proposta. Aliás, tive o cuidado de dizer e volto a refrisar isso. No fundo, a lei atualmente já nos permitia ir ao dobro do limite de endividamento que está aqui previsto e nós fomos respeitar o limite do endividamento da lei antiga, ou seja, até estamos a ser conservadores nessa matéria e, portanto, estamos firmemente convencidos que esta é uma proposta equilibrada para fazer face àquilo que é preciso fazer daqui para a frente. Bom, não sei se há mais alguma questão dos colegas sobre estes pontos ou sobre este ponto. Sr. Vereador, faz favor. Eu depois iria encerrar a discussão, está bem? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, no fundo, só para concluir de uma maneira, eu fiz um conjunto de perguntas claramente relacionadas com este ponto, porque só neste ponto é que nós temos os dados todos para discussão, nomeadamente a questão da execução de um empréstimo de 2,6 milhões de euros, que nas últimas duas reuniões o Sr. Presidente sempre se defendeu a sua posição, dizendo que não era possível, neste momento, percebermos qual o alcance do empréstimo, porque ainda não tínhamos propostas por parte dos bancos. Neste momento temos, e, portanto, neste momento, com uma taxa de juros aos níveis que temos atualmente e com uma simulação da Caixa do Crédito Agrícola, que nos dá a melhor proposta e que mesmo assim nos dá um juro equivalente a 1 milhão de euros,
transforma um empréstimo de 2,6 em 3,6. E, portanto, isto muda a perspectiva daquilo que tínhamos falado, ou por outra, eu pensava que pelo menos mereceria da parte do Executivo Municipal alguma ponderação nesse sentido. Quer dizer, pelo menos em termos de este 1 milhão de euros nos orçamentos de 2024 e 2025. Era isso que eu acho que era o mínimo que era pedido a isto. Mas, de qualquer maneira, noto que não fiz 4 perguntas e o Sr. Presidente, dentro daquilo que lhe é permitido, como é óbvio, não optou por não responder a nenhuma delas. Mas, portanto, permita-me dizer que, ao contrário daquilo que é referido na proposta, este empréstimo espelha, no fundo, uma falta de planeamento e, acima de tudo, uma posição política errada. Não está em causa que a Ruda precisa, e eu foco muito neste ponto, porque é a maioria do empréstimo que aqui está. A Ruda precisa de melhores estradas e as questões de saneamento básico em 2023 já deviam ter sido erradicadas. Portanto, estamos completamente de acordo em relação a isso. No entanto, entender que esta é a altura ideal para pedir um empréstimo de longo prazo é um erro com um impacto que não podemos sequer avaliar face à incerteza que atualmente existe, quer na economia portuguesa, europeia e mundial. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal e os vereadores do PS preparam-se para, nos 2 anos que faltam até o fim do mandato, usarem 2,6 milhões de euros, deixando para os 4 futuros executivos municipais uma fatura que se prevê próxima dos 4 milhões. Quer dizer, com a celebração deste empréstimo, o PS não só deixa, não deixa grandes investimentos estruturantes para o futuro, como ainda por cima não reduz o endividamento municipal, não contribui para a equidade intergeracional, nem para o equilíbrio financeiro das contas do município. Faz exatamente o contrário. O PS vai deixar para os 4 futuros executivos municipais uma herança de mais de 8 milhões de dívida, somando este empréstimo à dívida já existente. Para quem sempre criticou os investimentos feitos pelo PSD em infraestruturas que até hoje são utilizadas por todos, este executivo do PS deixa uma dívida igual ou superior à que recebeu do PSD, sem o mesmo grau de infraestruturas. Sr. Presidente. O vereador Paulo Pinto queria falar? Faz favor. Sr. Presidente, obrigado, bom dia a todos. Bem, fica claro, apesar de hoje não estarmos este ponto que vem a deliberação, é apenas um documento técnico e o PSD, aliás, já nos habituou que na votação de documentos técnicos toma sempre a mesma posição que nas decisões políticas. Isto é um documento técnico que tem a ver com a escolha da entidade bancária com quem se vai contrair o empréstimo de 2,6 milhões de euros, mas gostava de lembrar e dizer aqui claramente, o PSD é contra, ou seja, nos próximos 2 anos, pelo menos, o PSD é contra termos mais investimento público em Ruda dos Vinhos. Isso fica claro, pelo menos em 2,6 milhões de euros. Isso fica clarinho como a água. Depois, dar-lhe nota do seguinte, o Sr. Vereador João Pedro Rodrigues, a maneira que ele faz contas são sempre a somar e as coisas não são exatamente assim, não são lineares. Isto não é somar mais 800, mais não sei o quê, porque como ele bem sabe, apesar de fazer aqui uma ginga-joga para, não percebo bem se é tentar ludibriar ou quem é que ele está a tentar ludibriar, mas a verdade não é nada disso e nem nada que se pareça. Dito isto, queria dizer o seguinte. Eu estou de acordo, os temas do saneamento já deviam estar erradicados, mas era em 2013, o vereador João Pedro Rodrigues, quando o PSD, nos 16 anos que teve no governo municipal, pouco ou nada fez nesta matéria, por isso é que ainda estão coisas por fazer, entende? Isso, e relativamente àquilo que se refere às vias municipais, temos um desinvestimento que também foi feito durante anos, e eu quero recordar que este é apenas o segundo plano plurianual, digamos assim, de investimentos e de intervenções na rede rodoviária concedida, porque o PSD nunca apresentou nenhum, ou seja, era ad hoc. Fazíamos onde queríamos, sem um estudo prévio, para quem? A gosto de quem? E por que razão? E nós não, temos um plano. Quando me vem falar em planeamento, isso até deve ser para rir, Sr. Vereador João Pedro Rodrigues. Isto é que é planear. Nós temos um plano e as pessoas têm a expectativa do que é que vai ser feito em 2023, em 2024 e em 2025.
é assim em termos de expansão de rede de ar, é assim em termos de intervenções na rede rodoviária concelhia. Portanto, por amor de Deus, não venha falar em planeamento. Falta de planeamento houve no passado, isso sim, em que ninguém sabia o que é que ia acontecer. Era com certeza a conveniência de alguns, é aquilo que pode ficar subjacente. Agora, dizer-lhe também que nós, para além de tudo isto, somos o executivo. Temos sido, ao longo destes 10 anos, o executivo das contas certas. Por isso é que vamos chegar ao final deste ano com uma dívida global bem menor, digamos assim. Está a perceber a ideia? Com um prazo médio de pagamentos a fornecedores bem interessante, não tão brilhante como já tivemos no passado, é um facto, porque com os anos da pandemia tivemos aqui um pico, sem dúvida nenhuma, mas temos-lo baixado outra vez, e que andará a rondar 58 dias no prazo médio de pagamento a fornecedores. O que significa, se todas as empresas privadas neste país conseguissem cumprir este prazo de pagamentos, estaria muito bem a economia portuguesa e, como sabe, não é nada disso que se verifica. Portanto, contas certas, planeamento, sem dúvida nenhuma, somos nós que o fazemos e vamos concretizá-lo. E agora, como é evidente, para se fazerem um conjunto de infraestruturas, não é preciso ser nenhum especialista, nem em engenharia, nem em arquitetura, nem em nada disso, para perceber que é preciso dinheiro, porque sem ele não se conseguem concretizar. O timing é aquele que foi efetivamente possível, porque há ciclos orçamentais e havia ajustamentos que eram necessários fazer. E como também sabe, os juros sobem e descem. E é muito expectável, francamente expectável, que no próximo ano os juros comecem a descer de forma paulatina. Portanto, planeamento é connosco. Contas certas, investimento para o futuro também é connosco. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu diria o seguinte, eu fico sempre muito comovido quando vejo os eleitos do PSD a terem uma postura de responsabilidade na gestão das dívidas municipais e das contas municipais. É sempre algo que me deixa sensibilizado e ainda bem, isso é bom sinal. Onde é que estavam até 2013? É a pergunta que me assola a mente. Mas, de todo o caso, bem-vindos a essa discussão. O Sr. Vereador, noutra reunião de Câmara, disse bem-vindos à questão e à discussão sobre os apoios sociais e a coesão social. Bem-vindos também à questão da responsabilidade orçamental e financeira do município. Mais vale tarde que nunca, ainda bem que chegaram a essa discussão agora. De todo modo, aquilo que eu vos queria dizer era o seguinte: o pior cenário, digo eu o pior cenário, porque estamos a projetar o ciclo total da dívida como se fosse estas as condições que se manterão ao longo do tempo, com este nível de taxa de juros que existe, e o vereador Paulo Pinto também não tem uma bola de cristal e eu também não tenho, e portanto é a informação que temos que partilhar com os nossos eleitos locais e com os nossos municípios é o cenário que existe à data de hoje, projetando ao longo do período de vigência do contrato de empréstimo. E aí, de facto, há aqui um esforço significativo, que é um esforço que é acompanhado por todas as famílias e por todas as empresas portuguesas e da União Europeia e do mundo da conjuntura atual. Acho pouco provável, sinceramente, que nós tenhamos estas condições ao longo de toda a vigência do contrato. Isso seria um péssimo sinal para os nossos tempos, para os nossos dias e para a nossa vida, como devem imaginar, e portanto acredito que as coisas vão ter que melhorar, mais cedo ou mais tarde vão ter que melhorar em termos daquilo que é a taxa de esforço das famílias e das empresas perante as taxas de juros, e ainda o Governo ontem anunciou algumas medidas que no Conselho de Ministros de hoje tudo indica que vão ser tomadas. De todo modo, aquilo que também queria deixar muito claro é que nós podemos fazer essa discussão e vamos fazê-la seguramente, já a fizemos em parte e vamos fazer na Assembleia Municipal agora de seguida, até porque este tema hoje é muito mais circunspecto à questão de dizer, avaliar a informação técnica dos serviços quanto à entidade com quem vamos contratar o empréstimo, e portanto aí não houve nenhuma dúvida, creio eu, dos seus vereadores sobre aquilo que está a ser votado, porque nenhuma questão foi colocada sobre essa matéria, e portanto é isso que nos traz cá, é perceber se este empréstimo vai ser contratado com a Caixa de Crédito Agrícola ou com outra das entidades que apresentou proposta. E portanto, as discussões sobre a taxa de esforço do empréstimo e tudo isso, umas já fizemos, outras havemos de fazer com dados mais concretos e naturalmente na Assembleia Municipal terei todo o gosto em esclarecer
todos os seus deputados sobre aquilo que é o impacto que vamos ter com esta proposta. Dito isto, vamos estar em condições de poder votar o ponto número 2 da ordem de trabalhos de hoje, que é a contratação do empréstimo. Eu ia perguntar quem vota contra. Muito bem. Quem se abstém? Então é aprovado o empréstimo com 2 votos contra dos seus vereadores do PST. Muito bem. O ponto terceiro da ordem de trabalhos é um ponto que já tinha vindo à reunião de Câmara, como sabem. Penso que a proposta foi atempadamente distribuída. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 3 da ordem de trabalhos. O ponto 4 é um pedido de parecer favorável sobre uma compropriedade. Também os documentos foram atempadamente distribuídos. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, estamos em condições de poder votar então também. Pergunto assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalhos. Bom, chegamos assim ao fim da reunião. Resta-me apenas agradecer a presença e a participação de todos, desejar-vos um resto de um bom dia de trabalho e até breve. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade.